Já vimos dezenas, centenas e milhares de casas com energia off-grid. Mas vocês já viram uma oficina off-grid? Não, eu também não. Então vamos fazer? E os equipamentos que nós vamos usar vai ser uma placa solar gigante que gera energia dos dois lados e uma estação de carga da Blue Yeti que é gigante também, cara. Quando eu falo com vocês que o negócio aqui é gigante, é bruto mesmo, não dá pra pegar sozinho não, ó. Me ajuda aqui, ó. Tem jeito não. E sem enrolação, já vamos falar da parte principal dessa estação de carga da Blue Yeti, que ela funciona tanto como 110 e 220 volts. Pessoal, essa aqui é uma estação de carga híbrida que funciona com 110 e 220 volts. E para falar bem a verdade, é a coisa mais importante, mais especial e mais pedida também dentro das estações de carga da Blue Yeti. Mas nós estamos falando aí 110 e 220 para ficar uma coisa mais universal para todo mundo entender. Mas na verdade, a saída dela aqui, ó, é 120 e 240 volts. Mas nós sempre vamos falar 110 e 220. E esse modelo Apex 300, você pode comprar um acessório que você pode colocar 3 desses em paralelo com várias baterias expansivas e você vai conseguir mais de 11.000 watts de potência, cara. Carregando com mais de 1.400 watts na tomada 110 volts. E como que eles fizeram para fazer essa estação de energia desse tamanho de 3.840 watts de potência, 2.764 watt-hora de bateria, que pode levar essa potência pelo dobro, que é 7.680 watts de potência com carga resistiva. Se você for usar tipo secador de cabelo ou um forno elétrico ou algo assim, uma estação de energia gigante desse tamanho com preço de estação de energia pequenas, bem menores. É que eles eliminaram as coisas que a maioria das pessoas não usa, tipo carregador por indução, saída USB, saída USB-C, saída de 12 volts, e eles transformaram tudo isso aí em um acessório, porque se caso você precisar, você pode comprar à parte. E eles focaram isso aqui em ser bivolt com muita potência que vai tocar sua casa inteira. Mas agora nós vamos começar a fazer a instalação dele na nossa oficina e vamos começar pela placa solar. E enquanto nós vamos fazendo a limpeza no telhado, que deve ter mais ou menos uns 15 anos que não era limpo, vamos tirar as medidas para nós estar fazendo o suporte, porque o suporte tem que ser compatível com o tamanho da placa e também com os parafusos que já está no telhado. E depois de pegar uns pedaços de metalon e marcar com 1,25 m, vou pegar essas tomadas mais parrudas que eu comprei, porque essas tomadas aqui que vão ligadas nessas encaixes aqui, ó, que essas aqui são muito mais fortes, cara. Essa daqui, ó, ela suporta 50 A, isso aqui é padrão NEMA, e essa daqui suporta até 30 A, que vai ligado nessa parte daqui, ó. Essa parte daqui é a parte do 120 volts, né? E essa de cá aqui, que funciona a parte de 240 volts, que é, vamos dizer assim, que é 110 e o 220 aqui. E esses daqui da frente são todos aqui funcionam de 110 volts. Mas essa parte aqui, ó, quando tiver ligado aqui assim, ó, a gente não pode mudar isso aqui, ó. Quando muda aqui 120 para 240, a gente tem que desligar e mudar, aí depois a gente vai e aciona aqui para poder ligar essa parte aqui, que é o 240 volts. Antes de vir aqui, ó, e medir aqui agora, ó lá, e aqui, e coloca aqui, ó lá, 239 volts. E essa parte daqui, eles falam que tem uma parte aqui que é split phase, que é isso aqui, ó. Se a gente vier aqui e olhar aqui, ó, vai dar lá 119 volts, que é 120 volts, né? Se a gente pegar essa parte daqui, ela é 120 volts, essa parte aqui é 120 volts, mas fica tipo dividido lá dentro. Então, essa parte daqui, se você pegar um polo desse aqui, do lado de cá aqui, ó, e pegar um desse aqui também, ó, entendeu? Porque lá dentro é dividido, ali vai somar lá também, ó lá, 239 volts, que é os 240 volts. Então, se você pegar somente uma tomada, aqui vai dar 110, vamos dizer assim, aqui também 110. Se você pegar uma dessa aqui, ó, específica, que é essas duas de cá aqui, ó, vai dar 220 volts, né? Traduzindo na nossa língua, entendeu? Mas aqui nós vamos fazer um pedacinho de extensão aqui agora, para a gente estar ligando, que nós vamos fazer o projeto agora, já vamos usar as máquinas já para fazer o projeto aqui, fazer a instalação da placa, tudo aqui usando a energia dele, para ver se ele vai suportar, se vai aguentar. Vou usar as máquinas tudo aqui nele. Então eu vou fazer um
um pedaço de extensão aqui assim, ó, para nós estar ligando aqui e ligando as máquinas que tem esse tipo de padrão aqui de tomada. Até as porcas do parafuso é diferenciado, olha, a largura. Caraca, mano, olha só a construção, muito bem feito, cara, olha, muito parrudo, top mesmo. Apesar dessa tomada padrão brasileira aqui só suportar 20 A e aqui nós temos 50 A de sobra, mas agora nós vamos ter aqui uma tomada que vai dar pra gente ligar as nossas máquinas ali de 220 volts. E o nosso primeiro teste vai ser cortando com essa policoste da SM, que ela tem 3.500 watts quando você força ela. Ela tá ligada aqui, porque ela é 220 volts. Isso aí é o negócio que nós estamos precisando, testar os 220 volts, ó. Beirou 2.000 watts, fez nem costa, né, cara? Rapaz, pelo jeito, um desse aqui só já vai segurar bem a nossa oficininha off-grid, cara. Quando nós começamos, acho que tava uns 50 e poucos por cento, né? Começou a fazer esse projetinho aqui. Olha lá, ó, tá com 16% agora, não tá ligado em placa solar nem nada, né? Não tá carregando em nada, né? E nós fizemos aqui nossas traves de futebol. Tá parecendo um golzinho, aqueles golzinhos improvisados de rua, de futebol, cara. Olha só pra vocês verem. Qualquer coisa deixa pros meninos brincar. Não é verdade? Mas então, pessoal, agora nós vamos pegar o nosso suporte, vamos levar lá para cima do telhado e vamos parafusar lá. Fizemos esse tipo de suporte aqui no pé dele para poder parafusar lá. E eu fiz dessa altura, fiz com 1 metro de altura, porque essa placa ela é bifacial, porque ela tipo gera energia dos dois lados. Eu fiz dessa altura. Esse tipo de placa ele é recomendado para colocar assim, mas é tipo assim, acho que em área aberta no chão, não sei, tipo assim, não é tanto para colocar no telhado, mas nós vamos fazer o teste para colocar no telhado. Por isso que tem que ficar assim, alto, que aí ela vai clarear por baixo, vai bater a luz embaixo também e vai gerar energia na parte de baixo também. Então nós vamos fazer esse teste, vamos ver se vai estar tudo certo. Inclusive esse aqui é de 700 watts. Depois nós vamos explicar sobre esse negócio aí de watts aí, a potência dela, a potência do nosso inversor aqui, para nós fazer uns cálculos para vocês verem. Inclusive, eu fiz esses suportes aqui também, que vai prender a placa. Esse aqui é uns pedaços de cantorneira que eu cortei, né? E depois eu tirei uma parte dessa parte de cima aqui, porque eu deixei aqui mais ou menos com quase 3 centímetros, porque ele tem que ficar um pouquinho menor, porque a placa ela tem 3 centímetros, 30 milímetros de altura. Então, para poder chegar e apertar depois lá, tem que ter menos um pouquinho aqui, porque senão vai ficar folgado, né? Aí eu cortei essa abinha aqui, coloquei assim também. E fizemos a furação aqui, que vai ser preso aqui dessa forma assim, ó. A placa vai ficar de baixo e a gente vai prender aqui.
E agora, para nós levar essa placa lá para cima. Vocês não têm ideia o tanto que essa placa é pesada, cara. Inclusive, até na embalagem dela vem escrito que não pode pegar sozinho, né, cara? Não tem jeito de carregar sozinho, não, cara. Mas nós pegamos um colega ali no pulão, na rua, pra poder ajudar nós a carregar o peso aqui, cara. Inclusive, já tá até com a blusa de Metal Projeto já. Pô, achei essa blusa aqui maneirinha, já vi até microfonada. Aí, só usar, né? Só usar. Mas esse aqui é o Borges e ele vai estar sempre aparecendo aqui ajudando nós a fazer os projetos agora. Aí já parafusamos o suporte no lugar, só que ele tá um pouco meio molenga assim, ó. Então, para não ficar desse jeito, dar mais firmeza a eles, nós cortamos um pedaço de barra chata. Nós vamos colocar desse jeito assim, ó. Pra prender um no outro, porque o pé de lá não movimenta. Essa parte de cima, presa na parte do pé ali, vai firmar eles. Aí, agora firmou, ó. Agora tá firme e na hora que colocar a placa aqui, esse daqui firma o outro. Depois que eu fiz esses grampinhos para poder prender aqui, ó, na nossa placa aqui, ó, é que eu percebi aqui, cara, que nós desmontou ela, abriu ela, vi que tem uns furos aqui, ó, que dá pra gente parafusar direto aqui na placa. Só que eu acho que dessa forma assim vai ficar até mais resistente também, cara. Eu acho que vai ficar mais bacana assim. Vamos usar isso aqui mesmo. De todo jeito nós já fizemos mesmo. Aí, pessoal, tá finalizada a instalação da nossa placa, então. Ficou firme, cara, ó. Ficou bem firme mesmo, ficou bacana. Presta aqui pra me mostrar eles aqui, ó. Olha só pra vocês verem como que ficou o sistema da presilha que eu falei com vocês, ó. Aí, ó. Cara, ficou bacana, cara. Show de bola. Tá bem presa aqui assim, ó. Ó, ficou um pouquinho só de espaço aqui. Então, deu pra prender, apertar. Ali, ó, do mesmo jeito, olha só pra vocês verem. Cara, show de bola, não? Eu acho que ficou bacana, mano. Agora que a placa já está finalizada, nós temos que arrumar um jeito de colocar esse Blue Yeti aqui num lugar aqui bacana. Então, nós vamos fazer um suporte para nós estar fixando ele mais ou menos nesse local aqui assim, ó. Não, olha só pra vocês verem a solda que o cara fez, que não sabe nem o que é a máquina de solda, pra falar a verdade. Porque quando nós foi soldar, eu comecei a fazer uma explicação pra ele, aí o Bosch falou assim, mas como é que isso funciona? Aí eu fui, apertei, ele pensou, oh, que doideira, esse sal era minha. Ele não sabia nem o que é uma solda, cara. Olha só pra vocês verem, ó. Não, fala a verdade, é muito fácil soldar com essa máquina, cara, muito top. Não é muito top, não, cara? Pô, muito maneiro, cara. Parece um brinquedo, né, não? Pô, se eu que nunca tinha soldado antes conseguir fazer um trabalho desse, ficou top. compra ficou porque top, é bom. Cara.
Não, mas é top mesmo. Porque eu vou falar a verdade. Se for ela solda no eletrodo também. Mas eu vou falar com vocês, eu nunca nem soldei no eletrodo com ela, cara. Porque uma máquina MIG, quando você pega uma máquina MIG, você não quer saber de eletrodo mais não, cara. Agora nós vamos fazer um teste soldando com a MIG Flex 160 ligada no Bluetooth. Vamos ver se o Bluetooth vai aguentar essa parruda grandona aqui. Aí, ó, soldado e aprovado, e o Bluetooth segurou a máquina de boa, cara, segurou o tranco de boa. Agora vamos tirar o nosso kart de onde ele sempre não esteve, para nós estar parafusando o nosso suporte. Fiz umas furação onde tem essa parte da viga aqui e coloquei uns parabolts para poder aguentar bastante peso, que nós vamos estar parafusando assim depois. Mas agora nós vamos fazer um outro esquema. Vamos pegar essa grama sintética aqui, ó. Aí eu já cortei um pedaço exato dali e colei essa parte para trás assim, porque isso aqui é onde faz emendar uma para outra, né? E nós vamos colocar ela mais ou menos assim, ó. Só para poder dar um fundo bacana. Ficou meio lá, ele esquisito, esse negócio aí, mas aí, ó, vai ficar mais ou menos assim. Aí, o que eu comprei para poder pregar esse no lugar? Isso aqui, cara, olha só para vocês verem. Esse negócio aqui, cara, esse negócio aqui, eu vou falar que é cabuloso, que é muito violento. Fizemos um teste aqui, ó, pregando um aqui, ó, um prego aqui, porque isso aqui funciona assim, a gente pega esse prego aqui, ó, e esse prego ele tem tipo uma pólvora aqui, cara. Eu não sabia que era desse jeito, não. É uma pólvora que ele tem, que a gente encaixa aqui. Na hora que a gente aperta, ele dispara, cara. Isso aqui é igual uma bala mesmo, cara. Aí fizemos um teste aqui, ó. Foi até o Bosch que tava testando aqui, ó. Ele fez aí, me dá as honras de fazer o primeiro teste. Aí eu deixei, olha só. O negócio quase que arrebentou aqui, pregou nessa madeira aqui e voou um monte de lasca, cara. Eu vou falar com vocês, o barulho que dá. Parece um barulho de escopeta, cara. Parece que é mais que um barulho de 12, não, cara? É quase um tiro de 12 mesmo. Você tá doido? Voou um pedaço no braço dele assim, ó. Até fez um cortezinho no pedaço dele. Vou deixar a imagem pra vocês verem. Mas, rapaz, não sabia que esse negócio era desse jeito, não. Nunca foi um barulhão. Aí nós vamos ver se vai dar certo pra nós pregar isso tudo no lugar aqui. Mas na maletinha vem uma luvinha aqui, muito Paraguai, mas vem. Um abafadorzinho. E vem também um óculos aqui de proteção. E vem essa espécie de uma escovinha assim, ó, que a gente encaixa aqui dentro assim pra poder ficar limpando assim. Deve que põe a sujeira, né? Vem um vidrinho de óleo também que não tô vendo aqui mais. E vem umas peças de reposição. Não é patrocínio não, tá, pessoal? Só mostrando pra vocês aqui, pra vocês verem como é que é o negócio. E eu vou colocar essa camisa aqui, ó. Essa camisa de força aqui, porque eu vou falar com vocês. Negócio que voa pedaço pra todo lado, cara. Vamos machucar. Você tá doido, Nossa cara? senhora, cara. Voa um vento na rede, cara. Você tá louco, cara. Isso é normal, não? Caraca. Olha lá, estourou o negócio, passou direto. Não, cara, eu vou falar com vocês, ó. Qual a diferença disso aqui pra um tiro, cara? Olha só. O negócio varou tudo lá pra dentro, cara. O prego sumiu. Nós descobrimos aqui que tem uma regulagem aqui que a gente faz, que é esses parafusos aqui, ó. Eu acredito que tem que tirar uns parafusos desses aqui, ó. Pra poder, em vez da pressão sair toda aqui no prego, ela sai aqui também dos lados, né? Então vai dividir a pressão entre esses furos aqui do parafuso e também do prego. Vamos ver se dá certo, vamos tirar dois pra nós ver. Vamos testar pra ver. E aí? Agora ficou com menos força mesmo, cara. Não quebrou a madeira, tá vendo? Pra descarregar a espoleta lá, ó. Cara, igual a arma mesmo, né? Tirei todos os parafusos agora. Vai fazer mais um teste pra ver, ó. Cara, tá parecendo um vídeo review desse negócio. Agora segurou o filé, ó.
tirar esse biquinho dele aqui, ó. Fazer isso aqui sai. Agora ficou filé, cara. 100%. E aí, será que ficou forte? Faz um Bora teste testar, né? Olha lá. Aguentou, hein? É mais ou menos um peso de pena, mas tá aguentando. Tem que fazer o teste, porque se tiver de cair, tem que cair como com nós aí. É. E aí, o broitinho pode não. Papo reto. Suporte finalizado com sucesso, pessoal. Ficou bacana, não ficou? Eu acho que essa grama artificial aqui deu um destaque pro nosso projeto aqui, cara, pro suporte. Mas esse tapete aqui é um tapete de grama artificial e ele vem com essas dobrinhas aqui, porque vem embalado, né, dobrado. Mas com o tempo essas dobras aí vai sumir. E agora tem que fazer a ligação elétrica para ligar as placas solar no boletim para poder carregar, né? E aqui tem umas coisas que a gente vai precisar para poder fazer essa ligação. São 30 metros de cabo de 6 mm, que esse daqui já é especial para ligar na placa solar, já vem clipado aqui os conectores de MC4 já. Inclusive eu ia comprar 30 metros de cabo de 6 mm, eu ia comprar os conectores separados para ver se ficava mais barato para a gente fazer ligação em casa. Mas cara, falar com vocês, não compensa, porque 30 metros de cabo de 6 mm tá ficando mais caro, cabo bom, né, de que comprar o cabo aqui já é especial para ligar na placa solar, já clipado tudo certinho, sem trabalho nenhum. E tem que ter esse cabo que de um lado ele é conector MC4 para ligar em placa solar e do outro lado ele é XT60 para ligar no Blue Yeti. Esse cabo tanto faz, você pode comprar ele pronto ou pode fazer dele também. Aqui no Blue Yeti tem duas entradas para a placa solar do modelo de XT60, né, que aguenta 1200 watts em cada porta aqui. Inclusive já vem escrito aqui, ó, máximo duas placas de 1200 watts, né, e ela pode ter de 12 volts a 60 volts com 20 amperes. Você pode fazer combinações também aí, ligar tipo 4 placas solar de 600 watts, vai dar 2400 watts, né, que é o máximo de entrada ali. E aqui, ó, vem tudo explicando aqui também no manual. Inclusive esse manual aqui, ele veio especial aqui para o Brasil, né? Que ele é em português. Fizeram um manual especial só para aqui, cara. Dessa vez eles capricharam. Vem tudo explicando tudo direitinho sobre tudo que tem nesse Blue Yeti. Esse outro manual aqui, ele vem em outras línguas. Para quem entender, pode ler ele. Inclusive, pessoal, essa placa solar, ela é de 710 watts. E na teoria, se fosse olhar, ela não daria certo, porque duas placas solar dessa de 710 passaria de 1200 watts em cada porta lá, né? Mas, no meu pensamento, eu acredito que dá certo sim, e eu vou explicar para vocês por que eu acho que vai dar certo. Então testando a voltagem dele aqui, ó, nos fios aqui, ó, já tem ali, ó, 45 volts. A placa solar já está ligada e está carregando aqui na média de 130 a 120 watts. E porque aqui também, pessoal, aqui é mais ou menos 3h30 da tarde, né? Aqui o sol se põe muito cedo e a teoria minha de colocar uma placa de 710 watts é por quê? Porque nunca que uma placa solar, ela fala que carrega com 700 watts, ela vai dar 700 watts, cara. É tipo assim, 700, eu acredito que aqui, como que dá pouco sol e mais ou menos nesse horário já está quase escondendo o sol, porque aqui dá pouco sol, eu acredito que essa placa solar, no meio-dia ali, ela não vai passar de 500 e poucos watts. Porque é mais ou menos isso, você compra uma placa de 500, ela gera aí 350, 400. Você compra de 700, eu acredito que ela não vai passar de 500, cara. Por quê? Isso da placa solar é um pico que eles marcam, né? Que 710 watts é quando está o máximo do sol. E o sol, cara, para dar um sol máximo mesmo assim, cara, são poucas regiões do Brasil que dá, tipo assim, esse incidência de sol de 100%, cara. Tem que dar incidência de sol de 100%. Então, eu acredito que vai dar certo aqui, se a gente colocar duas placas solar
de 710 watts em cada porta daquela ali. Eu comprei um para nós fazer o teste por causa disso aí, porque nunca que vai gerar 700 watts. E mesmo se gerar também, cara, ele consegue gerenciar os 2.400 watts. Se passar disso aí, não é que vai estragar, ele só não vai gerenciar isso. Mas amanhã nós vamos tentar pegar o horário do pico do sol mais forte para nós ver quanto que ele vai carregar no máximo na placa solar. Vamos fazer um teste aqui que nós não fizemos ainda, que é usar a parte de 220 e 110 ao mesmo tempo. Que essa é a parte mais interessante, né, cara? Aqui, ó. Ligar aqui, ó, furadeira de bancada, 220. Vamos ligar um secador de cabelo também? Ligar o secador de cabelo aqui, ó. Olha, tá ligado aqui já. Ó. Ó. Passou de 1.000 não, né? Quase 2.000. E vamos ligar a esmegladeira aqui também. Já tá funcionando ele 110 aqui e 220 aqui. Vamos ligar uma esmegladeira aqui também, ó. Vamos lá, ó. Ó, aí, ó. Ligou os três aqui gasta bastante, cara. Ainda sobrou potência demais ainda. Mas tudo que ligar nele, que não exceder 3.840 watts contínuo ou 7.680 watts de pico, ele vai funcionar de boa, cara. Vou fazer um teste agora, que não sei se vai dar certo não, mas nós vamos tentar cortar com corte plasma. Ele tá ligado aqui, ó, direitinho aqui no Blue Yeti, 220. E só que então é o seguinte, esse corte plasma, se levantar a potência dele, ele gasta até mais de 10, 11 mil watts, cara. Então vamos colocar numa potência um pouco mais baixa ali, vamos tentar cortar. A chapa aqui é bem grossa, vamos tentar, vamos lá. Aí, ó. Top demais, cara. Você deu pra ver quanto que gastou? Sim, deu pouco mais de 4 mil. Mais 4 mil? 4 mil. Ué, passou como é que fala? Dessa medida dele aqui, né? Que é 3.840. Passou do máximo, então? Nossa, cara, top, hein? Tô parando pra analisar aqui, cara. É o seguinte. Ele passou de 4.300 watts e não desativou, ele não entrou em proteção. Então, quer dizer, então se a gente arrumar aquela peça que a gente pode colocar 3 ligados em um só, né, e em paralelo, vai dar o quê? Mais ou menos 13.000 watts, cara. Rapaz, hein? Arrumar 3 desse aí dá para ligar a oficina, a casa inteira e vai ligar o chuveiro de boa, 5.500 watts, vai fazer nem cosca, cara. Mano do céu. No aplicativo deles tem um negócio interessante aqui. Aqui dá pra gente configurar várias coisas. Dá pra ligar, desligar. Dá pra ligar, desligar a parte também da saída, entrada. Marca quantos dias que vai durar a bateria ou horas. Se a gente vir aqui, ó, dá pra ativar aqui o modo turbo, modo econômico. Cara, dá pra fazer várias coisas aqui. Aí tem um negócio aqui muito interessante que eu achei isso aqui, ó. Esse aqui, bloqueio infantil. Se a gente vir aqui e ativar, ó, tem nível 1 e nível 2. Se a gente ativar, a gente pode vir aqui, ó, e tentar apertar qualquer tipo de botão aqui, ó. Vai ter esse cadeadinho lá em cima, vai ficar piscando, ó. A gente pode mexer qualquer coisa aqui que nada disso aqui vai funcionar, vai estar bloqueado. Achei isso aqui muito interessante. E essa parte aqui também, ó, mostra tudo aqui, quanto está saindo, quanto está chegando, mostra quantas horas ou dias que a bateria vai durar. Cara, achei esse modo infantil, cara, muito interessante. E aqui nós temos 2 curiosos, né? Não é? 9 horas e 24 da manhã, carregando com 326 watts, 51% de bateria. Ontem eu deixei com 44 aqui. Apesar de nós estar no tempo de frio e o sol passar um pouquinho mais longe, ele passa naquela direção sim, ele não corta o meio da casa aqui, ó. Mas o céu tá azulzinho hoje, tá limpinho, o sol vai parecer bonito hoje, ó. A placa tá aqui, ó. 10h30 da manhã, 63% de carga, carregando com 411 watts. Dei até uma limpada nas telhas para ver se resplandece mais e gera mais energia de baixo para cima. São exatamente meio-dia e 11 minutos, carregando com 481 watts, 483, 83% aí de carga. E fica variando mais ou menos isso aí, ó. Mas não sei se é porque o sol ficou mais forte agora, se foi a limpeza que nós fizemos. Mas aí, ó, tá variando aí de novo, é 410, 300 e pouco. E aquele poste também fica lá em cima lá. Ele costuma dar uma sombra também, mas não é isso não. Isso é por causa das nuvens mesmo.
Olha só aí, ó. Tá tendo bastante nuvem agora. De vez em quando o sol tá escondendo as nuvens aí. E quando ele esconde assim, cara, volta para menos de 100 watts lá. Descobriu o sol lá, ó, aí fica mais ou menos isso aí, ó. 450, 440, 480, daí para trás. Por enquanto é isso aí. Liguei um secador de cabelo para voltar para menos de 80% de bateria, que quando chega a 80% costuma diminuir um pouco da carga, né? Mas mesmo assim, ó, 407 watts que tá carregando. E agora o horário agora é meio-dia e 43. Então, cara, eu acho que o máximo vai ser mais ou menos aquilo mesmo. 480 watts que chegou, 483. Né? 14 horas e 46 minutos. Aqui tá carregando com 247 watts e tá 98% de bateria. E só não deu 100% de bateria porque de vez em quando eu ligo alguns aparelhos aí para poder descarregar bastante para a gente continuar vendo a placa solar gerando e carregando, porque se chegar a 100% para de entrar carga, né? Então para a gente continuar monitorando, de vez em quando tem que descarregar ele. Há uma coisa que eu não expliquei para vocês ainda, é que esse Blue Yeti, ele é a versão de 110 volts, então essas tomadas daqui saem 110 volts, né? Aí, no caso, como que esse aqui é a versão americana, ele tem esse tipo de tomada aqui, né? Mas tem a versão também brasileira também, né? Aquele outro tipo de tomada. Mas eu gostei dessa versão aqui, porque aqui tem esse tipo de ligação que é muito forte aqui, igual esse aqui é o padrão NEMA, né? Que de 50 amperes. Se caso você for alimentar a sua casa, você tem que alimentar pelo 220 por essa porta aqui, ou com não, por essa porta aqui. Eu até montei outra tomada aqui. Essa tomada aqui é o TT30, que ela tem a força de 30 amperes, elas são bem parrudas, sabe? Então se você for alimentar a sua casa, você tem que alimentar por uma dessas portas aqui, ó, ou 220 aqui, ou na porta 110 aqui, para você alimentar a sua casa. Se você tentar alimentar a sua casa com essas tomadas aqui, não vai aguentar. Aí para ficar do modo correto mesmo, a gente tem que usar esse aterramento aqui, aterrar o Blue Yeti e aterrar também a placa solar. Mas então tá aí, ó, a nossa teoria até que deu certo, né, pessoal, da quantidade de energia que a placa solar vai gerar. Aqui não chegou nem a 500 watts, né, pessoal, igual vocês viram aí. Apesar que nós estamos num tempo de frio também, né, quando tiver tipo no tempo de calor também, né, no verão, né, que tem muito sol, eu acredito que vai chegar aí até uns 600 e pouco. Mesmo se chegar a 700 também, a gente colocar duas placas, a gente colocar 4 placas, né, que ultrapassa os 2.400 watts, isso não tem problema também, não, porque só vai gerenciar até 2.400 e daí pra frente, tipo assim, meio que vai ficar sobrando, entendeu? Mas a gente tem que ter placa solar sobrando. A dica é, para você montar um sistema off-grid, cara, você tem que colocar bastante placa solar. Vamos supor, se você precisa de 2.500 watts, vamos supor, coloca 4.000 watts de placa solar, porque quando tiver pouco sol, ainda você vai ter energia para suprir você, entendeu? Você não, né? Suas coisas. E se caso der uma incidência de sol boa, passar de 3.000 e quase 4.000, não sei, vai estar sobrando energia, mas quando tiver pouco sol, vai conseguir suprir a necessidade suas ainda. Mas então tá aí, ó. A gente já sabe agora quanto que uma placa solar pode gerar, que pode fazer. Inclusive essa placa, ela gera dos dois lados, diz que é 710 watts e pode gerar acho que 30% a mais, alguma coisa assim, não sei. Mas é isso aí que deu nos nossos testes aí. Mas agora que a gente já sabe o que pode fazer, o que não pode fazer, só aumentar a quantidade de placa solar, quem sabe aumentar a quantidade de Blue Yeti também. Mas então, ó, chegou ao 100% da carga de bateria. E para nós aqui, que não vai usar assim, as ferramentas frequentemente diretas, só para fazer os projetos mesmo, do jeito que tá, eu acredito que já vai suprir a necessidade, cara, perfeitamente. Mas esse vídeo foi um vídeo bem diferente do que a gente tem costume de postar aqui no canal, né? Dessa vez nem tem motor para testar, mas eu quis fazer da maneira mais explicativa possível para todo mundo entender, né, como foi a experiência da gente aí de montar um sistema off-grid em casa, que é a primeira vez que a gente faz isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aqui no canal. Se tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários. O link da Blue Yeti, de todos os produtos usados no vídeo, está tudo na descrição do vídeo. E em breve tem umas novidades bacanas para nós aí, que tá umas surpresas aí, viu? Então, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fui! Você ri, cara, não vai rir, não. Eu ri antes.
Aí, ó, soldado e aprovado. E o que eu ia falar mais mesmo?